já estamos recebendo aqui o Joaquim Moraes, que vai falar pra gente, que é psicólogo, né? E vai falar pra gente sobre o setembro, né? O Setembro Amarelo, é isso? Então vamos conversar com ele. Campanha do Setembro Amarelo. Campanha do Setembro Amarelo. Então, pela valorização da vida. vamos então dar o nosso super bom dia aqui. Alô, bom dia, Joaquim. Obrigado por receber o nosso convite, estar aqui com a gente. Joaquim, que já esteve aqui com a gente internamente, né? Já ouvimos uma boa palestra, né? Já tivemos aí bons momentos aqui. E agora o Joaquim também vem aqui ao nosso Comando Geral trazer um pouco aí, né, dessa campanha pela vida que é o Setembro Amarelo. Joaquim, bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre uma campanha bem importante, um tema bem importante, né? Uhum. Eu estive outro dia aqui mais cedo, estarei de novo, a gente vai fazer algumas outras movimentações aqui com os colaboradores, com vocês. Mas falar um pouco dessa campanha que já é consolidada, né? Já está desde 2014, então já é um bom tempo que existe essa campanha do Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Dia 10 agora foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E é uma campanha que tem crescido e se reinventado também. Reinventado o seu foco, por exemplo, né? Cada vez mais um foco na prevenção, no cuidado, e menos nos números ali, né? Naquele número frio, naquele número mais duro, que também... Até para sensibilizar Para mais. sensibilizar. Né? Às vezes essa campanha pelo choque, pelo número, ela também pode tem um efeito afastar. Colateral também. Pode ter um efeito colateral, então... A responsabilidade de quem trata, de quem fala, de quem se propõe a fazer trabalhos e estratégias sobre o Setembro Amarelo também tem sido um dos focos, né? Porque nessa ideia de ficar muito grande, né, acaba que vários espaços vão fazendo estratégias comuns ou ali para passar, ou muito rápidas, que acabam não tendo um impacto muito efetivo. Mas, se eu falei dos números, né? Muitas cartilhas, sites e pesquisas têm sido produzidas e elas ficam ali disponíveis, né? Para quem quiser acessar, para quem quiser estudar, sem que a gente precise ficar ali falando o tempo inteiro e focar mais na prevenção, no cuidado. E é um tema que a gente consegue chegar a várias áreas, como respeito, como a empatia, o cuidado com o outro, o cuidado com si mesmo, né? O observar mais a si mesmo, observar mais como o mundo tem lhe afetado, como tem afetado as pessoas à sua volta hoje em dia. Então é uma oportunidade que a gente vai debatendo e chegando a vários lugares, né? A vários lugares, chegando a locais como sofrimentos específicos, sofrimentos que vêm de estruturas sociais, que atingem camadas específicas que a gente precisa ver também, para não individualizar demais essa dor, né? As dores das pessoas, e achar que só ela passa por aquilo, ou só ela que tem aquilo, então só ela consegue sair dali sozinha, sem ajuda e tal. Para a gente também não culpabilizar aquele que sofre, né? Que também é um risco quando a gente individualiza demais esse olhar. Para um sofrimento específico, acabar culpabilizando aquele saber que é uma realidade que existe, atinge a muitas pessoas, e essas pessoas precisam de apoio, na verdade, não de julgamento. Isso, de apoio e suporte, né? O suporte, elas precisam encontrar esse suporte, né? Muitas vezes, infelizmente, ainda o acesso pelo sistema público ainda não é muito bom. Aí pensando tanto nas estratégias de políticas públicas quanto para a psicologia, né? Tanto que existem coletivos, existem grupos de psicólogos que fazem trabalhos voluntários, trabalhos mais acessíveis, existem trabalhos voluntários, né? Como você vê, que sempre está à frente. Como a gente conversava no outro encontro que tivemos ali, aqui na empresa, muitas pessoas, às vezes, por condições financeiras, né, por dificuldades, elas não têm condições de procurar, né, digamos assim, uma ajuda particular. Mas muita gente também subestima, né, a capacidade que tem os CRAs, né? Então, como a gente conversava, o CRAS ele tem, né, boas, né,
Bons profissionais. Bons profissionais, também, né? boa estratégia de trabalho, que realmente resolve, né? A gente tem ajuda a bastante. Pública, tem a política pública do CRAS, né? A gente falou dos CRAS, dos CAPs. Dos CAPs, na verdade, desculpa, né? O CRAS vai trabalhar ali na promoção da saúde, na promoção e prevenção, mas ele também tem estratégias de acolhimento das pessoas, justamente pensando nisso que eu falei da prevenção, né? O quanto a gente precisa trabalhar no antes. Quando a gente está falando do morte por suicídio, a gente está falando de um sofrimento intenso e acumulado. Então é importante a gente ir voltar e para essa base, para esse sofrimento diário e fornecer suporte, né? Você citou os CRAS como com os grupos e com as políticas públicas que ajudam as pessoas a dimensionar ali sua realidade, e os CAPs que já é intervenção, que tem vários profissionais e várias estratégias de cuidado e de ajuda que ajudam as pessoas com transtornos e quem não tem transtornos também. É interessante citar esses centros de referência porque eles fazem um atendimento gratuito. Isso. Pelo SUS ou pelo município, para dizer que as pessoas, até com alguma dificuldade financeira, podem conseguir esse apoio na área psicológica. Isso. Temos o Provida, né, que é da prefeitura, que aí já é focado em pessoas em risco, né? Pessoas em crise, pessoas com sofrimento mais agudo. Mas ele atende também pelo SUS. Temos os centros como os CAPs, os hospitais que também têm atendimento psicológico, os UBSs que têm estratégias de políticas públicas que... Todos são os passos que você consegue informação, mesmo que não tenha no seu bairro ali, ele fornece informação dentro da política pública, onde encontrar. Além no setembro vai vários coletivos, vários grupos voluntários vão se divulgando cada vez mais e a gente vai podendo ter acesso. As faculdades de psicologia, né, que tem um atendimento bem mais abaixo, na verdade é um valor simbólico, né? Nós temos várias faculdades de psicologia com suas clínicas e escolas que também fornecem suporte psicológico, né? Agora, você tocou aí, o Elias também tocou nessa questão, quando já há um risco iminente. E aí, como é que as pessoas que vivem em torno desse alguém que já dá sinais, como ajudar, de que forma que a família pode estar dando suporte, tá dando aquele olhar mais atencioso para que se evite um mal maior? Assim, tem algumas etapas a gente pensar como identificar, mais ou menos, não necessariamente de identificar, às vezes eu tento não usar essa palavra para não ficar muito pesado para aquele que está ao lado, né? Porque o identificar vai precisar de um olhar muito preciso e muitas vezes não vem algo explícito, assim, né? Mas se é alguém próximo a você e está mudando demais o jeito de ser dela, não que ela ficou de um jeito específico, muito entristecida, muito alegre, muito diferente, mas que ela mudou muito o seu jeito de ser, que você conhece, que você acompanha, ou que ela tenha atravessado por vários sofrimentos durante a vida dela atual, né? Várias perdas, aí a gente pode falar de emprego de pessoas próximas, perdas de rotina, mudanças, enfim, várias coisas afetam a nossa vida, né? E aí pensar em pessoas em sofrimento já agudo, o melhor é incentivar a busca de ajuda, né? O suporte, e aí aquele suporte sem julgamento, com escuta, com cuidado, estar ao lado, ela saber que ela pode contar com você, porque muitas vezes a gente em crise não tem energia suficiente para buscar ajuda. Ou às vezes não consegue se ver, muitas vezes, na necessidade ainda, porque, como eu falei, é um sofrimento intenso, contínuo, e é de tempo inteiro. Então, às vezes você não consegue se ver ou dimensionar aquilo. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de expressar esse sofrimento, elas se reservam, elas não sabem nem explicar por quê, o que está incomodando, o que está faltando, o que ela quer, ela simplesmente se cala. Como é que é feito o acompanhamento nesse caso? Aí o ideal é realmente incentivar a busca de ajuda, porque é uma demanda complicada. A gente não está falando só do suicídio, mas estamos falando desses exemplos que você trouxe de sofrimento intenso, que existe toda uma forma, um manejo clínico, uma forma de trabalhar, de atuar. Então, perceber outros sinais. Né? E de cuidar passo a passo desse sofrimento, ajudando. Aí falando de terapia ou de processo terapêutico, um dos primeiros passos é ajudar muito nas formas de expressão da pessoa, para que ela consiga expressar aquela dor, né? Para que aquela dor não vire outros adoecimentos. E aí adoecimentos somáticos, que a gente fala de pele, dores crônicas, coisas assim, que podem somatizar no corpo, né? Agora, como é que a gente pode ajudar
a pessoa que já tentou, já teve uma tentativa, e aí qual a atenção, qual é os cuidados que a gente tem que estar direcionando para a pessoa que já fez uma tentativa? O ideal é que ela realmente esteja em acompanhamento, para que a gente tenha um suporte mais preciso, né? Porque aí, já pensando numa pessoa com tentativa, é o acolhimento, é o estar próximo, ela saber que pode contar com você, é o ouvir sem julgar. Não deixar ficar sozinho por muito tempo. Aí a gente... É um passo a passo, porque se a gente só joga essa ideia, né, vai parecer que esse estado vigilante também pode afetar o emocional e o humor da pessoa. Pressionar né? a pessoa. Pode pressioná-la. Então, existem estratégias específicas para orientação de cuidado da família. Por exemplo, a gente vai atender, acompanhar alguém que tentou recentemente ou que está em crise. O atendimento é com a pessoa e com a família, como orientação. Né? E aí, como suporte, ajudar a família também a expressar a dor que ela está sentindo, para a gente dimensionar e ajudar todo mundo e orientar sobre isso, orientar sobre o cuidado, sobre a gente pensar no que aconteceu e como aconteceu, né? Orientar nisso, de estar próximo, estar ao lado, ouvir atentamente, não julgar e incentivar, principalmente incentivar essa ajuda. Porque depois de uma tentativa, assim, se a gente pensar nesse acúmulo de sofrimento a ponto de ter uma tentativa, então a gente precisa realmente de uma intervenção profissional consistente. Uma atividade esportiva, uma prática esportiva, ou uma atividade que saia da rotina, que dê novos horizontes para aquela pessoa, também ajuda a pessoa a dispersar aquele pensamento negativo. Como eu falei das formas de expressão na terapia, a gente também, para expandir essas formas de expressão, a gente precisa muitas vezes romper aquela percepção enclausurada de quem fica muito em casa, por exemplo, ou de quem faz uma coisa só. Então, amplificar a sua dinâmica de vida. Exercício, retomar atividades que são prazerosas para você. Exercício, muitas vezes, o ideal é que seja que a pessoa goste, que se identifique, né? Mas algo ao ar livre, que ela possa respirar bastante, caminhar, observar a natureza, observar as pessoas. O exercício, atividades lúdicas que ela se identifique, né? E aí vai dentro desse processo da gente saber que coisas ela fazia, que coisas não fazia, que ela conseguia, que ela não consegue. Também na hora de sugerir a gente precisa saber isso, o quanto a pessoa consegue fazer o que a gente está sugerindo, né? Mas o exercício é uma ótima ajuda. Sim. E dentro de todas essas circunstâncias, qual o momento, né? Qual o momento para que não se chegue à primeira tentativa? Qual o momento, tanto para a pessoa quanto para as pessoas que acompanham o momento, como se detecta o momento de pedir ajuda, de pedir socorro? Assim, o sofrimento intenso, ele vai deixando mostras, né? Às vezes. Perceptíveis, às vezes, né? A gente tem que ter cuidado também para não acabar incorrendo o risco de se culpar demais pelo sofrimento do outro, quando a gente estava ali oferecendo ajuda. Mas isso que eu falei, essa mudança do jeito de ser, assim, brusca ou muito contínua, esse isolamento, essa dificuldade de realizar suas atividades, são pontos para a gente pensar. Porque são maneiras diferentes, cuidar, né, Joaquim? Tipo, para quem observa, né, digamos, meu ente querido está ali, está mudando, eu acho que eu não consigo mudá-lo, mas eu vou pedir socorro, né? Então, eu tenho a minha diretriz, mas tem, digamos, vamos botar aqui entre aspas, o paciente, né, o momento dele, porque geralmente ele não consegue nem pedir ajuda, né? Ele vai já cometer alguns atos, algumas infrações, digamos assim. Então, no caso mesmo, no caso ele não dele, tem essa consciência, né? É difícil. Por isso eu estava falando da gente se observar, né? Ele observar o quanto os eventos do dia dele, o quanto as experiências recentes têm causado sofrimento, quantos pensamentos têm se repetido intensamente. Como eu falei, não é um sofrimento que acontece tipo agora e o resto do dia está tranquilo, está tudo bem. Não é algo que vai permeando o dia inteiro. Então esse pensamento repetitivo, se você se observa um pensamento muito repetitivo que lhe machuca, muito julgador, esse pensamento de cobrança, essa ideia de insuficiência, tudo isso a gente precisa pensar, precisa cuidar. Como as experiências do seu dia têm lhe afetado, têm lhe deixado muito para baixo, muito triste, muito preocupado, muito estressado, muito irritado. A gente vai pensar nesses extremos também, né? Como
você não tem conseguido realizar determinadas coisas por estar com um pensamento acelerado, implicante com algo. Isso já são pontos para a gente pensar que, poxa, não está muito bem, né? Eu acabei de ir para o trabalho, cheguei muito triste, muito estressado, muito irritado, ou coisas simples, aparentemente simples do meu trabalho, me deixaram extremamente irritado, estressado. A gente fala do estresse, né, da ansiedade, e são fatores de sofrimento intenso, né? E tem pessoas com carga horária de trabalho extremamente excessivo, que não conseguem fazer outras coisas, a não ser trabalhar, descansar e trabalhar de novo. É um acúmulo que o corpo vai cobrar um preço, né? A gente não consegue seguir esse ritmo hora vem intenso. a cobrança. Por isso a gente falando de exercício naquela hora. Só rapidamente, vamos deixar aqui o Joaquim dar aquela respirada. Então vamos falar de economia de energia, Fabrício. Vamos economizar energia com as placas solares da Celpi Energia e Engenharia, para você que acompanha o nosso Comando Geral. Veja aí. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celpi Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celpi Energia. Celpi Energia e Engenharia. Gostaria aqui de mandar um super bom dia para você que nos acompanha, né? Quero mandar um super bom dia aqui na Zona Norte, aqui na região da Santa Maria, para o Alex e para a Carol. Então, meu amigo Alex, Carol, bom dia, obrigado pela companhia. E para Dona Maria, que está ligada com a gente na Santa Bárbara. Então, nosso muito obrigado a todos vocês aí na companhia do nosso Comando Geral. Chico Eliezer, fica à vontade. Joaquim, eu quero saber de você como a comunidade escolar pode estar ajudando, se é que tem como ajudar. Porque essa questão é uma questão que atinge todas as faixas etárias de idade. Como a comunidade escolar pode estar ajudando a prevenir? Quando a gente vai intervir em escolas, a gente está sempre conversando com os professores, porque eles estão ali os mais próximos dos alunos, né? É importante a comunidade conhecer a sua estrutura, né, como ela funciona em si, e principalmente não diminuir o sofrimento dos alunos, né? Porque a gente está pensando atingir todo mundo, o sofrimento como um todo atinge todo mundo, e todo mundo vai para a escola. Então, acaba que muitas coisas podem ser vistas na escola, né? Mas a escola fornecer esses espaços de escuta, né? Fornecer esses espaços de escuta e de expressão dos alunos, por exemplo. Tem muitos eventos na escola que os alunos que promovem, os alunos que se envolvem, os alunos que constroem. E isso é um momento importante para a gente saber o que eles pensam, como eles pensam, o que eles estão pensando sobre o que estão fazendo, né? Para a gente entender como que está acontecendo. Além de observar o bullying, observar perseguições na escola, observar várias características ali de como estão se comportando os alunos, ou o que eles têm demonstrado na sala de aula, de dificuldades. E aí a gente consegue acessar várias dificuldades conversando pessoalmente com um aluno que tem mudado muito suas notas, ou mudado muito sua frequência de estudo, mudado muito sua frequência de aulas, né? A gente em conversa consegue acessar até dificuldades que ele está passando na família, que vai se depositar na escola. E a gente também, esse cuidado, a gente falou do julgamento, né? De entender que uma nota ou um comportamento ruim entre aspas, né? E a escola já pode barrar, já pode ser mais dura, quando na verdade ele pode estar vivenciando alguma coisa em casa que está atrapalhando muito o desempenho escolar dele, né? E essa aproximação com o estudante, com a fala, com esses espaços, né? Que a escola pode oferecer, né, através de seus profissionais para fala, para a expressão desses alunos. Bom, para você que ligou o seu TV, né, a sua TV agora, estamos conversando com Joaquim Moraes, ele é psicólogo, e estamos falando aqui, né, dessa campanha que acontece em todo o país, e principalmente no nosso Piauí, sobre a campanha pela vida, que é o Setembro Amarelo. Então, a você, Joaquim, alguém que queira mais detalhadamente conversar, falar da sua situação, né? Do seu dia a dia, da sua problemática em particular, o que deve fazer?
quem devo procurar? Qual o número que devo ligar ou lhe acompanhar nas redes sociais? Assim, no caso é Psi Joaquim de Moraes, tem a clínica Virgínia Amaral também no Instagram. Esse meu Instagram que eu falei, né? Você pode acessar a mim e os profissionais da clínica, né? Mas nós temos o CVV no 188, que é um trabalho voluntário, 24 horas, gratuito, mas é um trabalho pontual ali de desabafo, de expressão. A gente falou do Provida, a gente falou dos CAPs, a gente falou... nos sites da prefeitura você consegue encontrar o acesso a essas estruturas públicas, né? Mas tem, por exemplo, o site do Vitaleri, que tem muita cartilha, muita produção importante para quem quer se instruir e quem quer conhecer um pouco mais. O próprio site do Setembro, tem um site do Setembro Amarelo. O site do CVV, que é cvv.org.br, tem vários links úteis, várias cartilhas com muita informação. Aí a gente falou da informação, né? Como esses sites têm muita informação e muita produção, tanto não só produção acadêmica como produção de cartilhas, né? Cartilhas orientativas para diversas áreas, desde a imprensa a médico, psicólogo, enfim, tem várias cartilhas de orientação. Além dos espaços públicos, a gente falou das faculdades de psicologia, que tem suas clínicas e escolas, né? Que você também pode procurar, que é um espaço de acesso importante. E até deixar um recado que tem acontecido nos últimos anos, até, né? A gente conversava isso num grupo de estudo com os amigos. Algumas pessoas que abrem as suas DMs, suas caixas de mensagens, e fornecem seus números para ouvir desabafos das pessoas na internet, e o quanto isso é arriscado, assim, principalmente se você não tem um preparo, não tem um preparo, não tem uma experiência, né, um manejo clínico, e você lidar com a demanda de sofrimento do outro tão intensa requer experiência, requer preparo, né? Então, cuidado, não faça isso, e até porque mensagem também não é a melhor forma de acessar e ajudar o sofrimento do outro. A gente faz isso em questões muito pontuais, né? Porque mas muitas isso acaba vezes acontecendo, essa boa vontade que precisa de uma organização, principalmente em casos sérios, né? É o que eu digo, existem aquelas pessoas, Joaquim, de bom coração, porque tem aquele ditado que diz que uma palavra muda tudo. Então, dependendo da maneira que você expressa essa palavra, ela pode te levantar, ela pode te derrubar. Então, tem que ter muito cuidado. Então, por isso que tem que ter cuidado na hora de abrir essas caixas de mensagem. Isso, né? Porque você pode receber mensagem na internet de pessoas de qualquer lugar, falando de sofrimentos muito intensos, né? Para você, mesmo que você tenha um preparo, não é o melhor lugar, não é o mais interessante. Até mesmo porque a rede social ela proporciona muita coisa boa, mas também ela armazena muita coisa ruim. Então tem que haver toda uma cautela para não se entrar numa fria, digamos assim. Isso, o ideal se você quer ajudar, assim, forneça os locais de ajuda que você conhece. Dá referências, né? Dê referências, se você não tem esse preparo, tanto para falar sobre o tema quanto para acolher pessoas em sofrimento, que não é simples, né? Existem profissões que se dedicam só a isso, né? Como a psicologia, por exemplo. Então, não é algo simples, principalmente a gente falando de um sofrimento intenso como esse, né? Então, oriente e forneça os espaços de ajuda que a gente principalmente vê muito nas campanhas, né? As pessoas divulgando os espaços de ajuda, se você pretende ajudar, também divulgue esses espaços. Até no site do Vitaleri tem uma aba que é Mapa da Saúde Mental, que ele fala que ele faz um mapeamento do Brasil inteiro, de locais onde você pode procurar ajuda psicológica. É bem interessante, ele está sempre atualizando, e aí um recado para quem está em vários lugares, né, poder acessar. É que nem a gente ouviu naquele dia, né? A pessoa viu que a esposa estava precisando de ajuda, né? Tentou socorrê-la, né? Tentou ajudá-la, não tinha o preparo necessário e acabou descobrindo que ele também precisava de ajuda. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado. A gente consegue estar ali ao lado, dando suporte, dando acolhimento, né? Mas entender que também pode ser difícil para você que está oferecendo esse suporte. Né? Você oferece o suporte, o acolhimento, o apoio de estar ao lado, né, de estar cuidando e incentivando que ele busque ajuda e, posteriormente, quem sabe, você consiga identificar também dificuldades em você e possa procurar ajuda, orientação. Né? Não necessariamente a gente está falando de terapias longas ou medicação, nada disso. Muitas vezes é orientação. Desabafo já pode ajudar. Né? A gente falou do exercício, né? A organização observar melhor a sua dinâmica de vida para, quem sabe, organizar, modificar algumas coisas que lhe favoreçam mais, lhe ajudem mais. Então, pode vir desde terapia, acompanhamento
mais específico quanto a orientações que você pode receber do profissional da saúde, da psicologia. Em Teresina, 8h09, né? Magela, só mandar um abraço aqui ao Raimundo José, motorista por aplicativo, está carregando uma carga pesada no carro dele agora. Aí a pessoa que, rapaz, mandou um alô, tá acompanhando, tá dando essa carona pra gente. Um abraço ao Raimundo José, motorista, um abraço ao nosso colega Cláudio, que está fazendo esse percurso agora, na audiência aqui do Comando Geral. Um abraço. Um abraço também para o Moisés Duarte no satélite, para o José Fernando, né? José Fernandes lá no Saci, para o nosso amigo Caboré no Promorá, para o Edson Verdão, para a deusa do Lourival Parentes. Tem muita gente aqui ligada com a gente, para a Antônia Branco também ligada com a gente. E para você que está na nossa companhia, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias, né? E para você que está aí acompanhando, então gostaríamos de agradecer aqui ao Joaquim Moraes, psicólogo, que trouxe aqui um tema importante, né, que foi o Setembro Amarelo, falando dessa campanha pela vida. Joaquim, muito obrigado. Esperamos outras oportunidades tê-lo aqui para podermos batermos esse papo, tirarmos alguma dúvida, esclarecermos alguns assuntos. E é importante lutar pela vida, é importante ficarmos sempre observantes, né, do nosso próximo, para que em algum momento podemos ajudá-lo, independente das condições que temos, mas pelo menos, como você acabou de mencionar, indicar, né, ou uma pessoa correta ou uma instituição exata para que essa pessoa possa sair, digamos, desse sofrimento. O apoio, o incentivo é importante, o suporte, né? Obrigado, agradecer também a oportunidade da gente falar sobre esse tema e explanar várias possibilidades dentro do tema. Isso é bem interessante. É importante.